E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos a mais uma aula. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Operação Descomplica. Pessoal, o nosso foco aqui é de fato trazer assuntos ou trazer temas e assuntos, né, que normalmente são de difícil domínio, difícil compreensão, de forma descomplicada. Essa será a nossa temática, né? Esse será o nosso objetivo daqui das aulas iniciais até as aulas mais avançadas, tá? Vamos seguindo aqui, então. Vamos hoje falar de mercado financeiro no Brasil. Vamos falar da Bolsa no Brasil, em especial, né, obviamente, a B3, tá? Vamos começar aqui com os nossos slides. Só um minutinho. Pronto. Então, beleza. Mercado financeiro no Brasil. Opa, pronto nada, né? Agora sim. Então, vamos lá. Mercado financeiro no Brasil, um leve histórico, tá? A fonte é o Wikipedia, como queiram. A B3, Brasil Bolsa Balcão, esse é o... né, a B3 é a sigla do nome real, Brasil Bolsa Balcão, é a Bolsa de Valores do Brasil, tá? É a única, até o momento. É uma empresa que intermedia negociações de ações, títulos, derivativos e outros ativos, tá? Como a gente falou, é um marketplace, né? Um local onde reúne ali investidores e empresas, né? A gente vai falar um pouquinho das fusões para entender aí os tipos, né? Ali já está descrito: ações, títulos, derivativos e outros ativos, né? Ela também oferece serviços de custódia, né? De guarda de valores e de títulos imobiliários, né, e debêntures e etc. Registro, compensação, liquidação de operações financeiras, tá? A B3 resulta de fusões, tá? O seu formato atual advém da fusão da Bolsa de Valores de Mercadorias Futuros, né, de Mercados Futuros de São Paulo, a BMF, e do Bovespa, que é o mercado ali à vista das ações, tá? Com a Central de Custódia de Liquidação Financeira de Títulos, a CETIP. Pessoal, eu vou traduzir mais ou menos isso de uma forma mais tranquila. A gente tinha mais de uma bolsa no Brasil, né? Tinha a Bolsa do Rio, a Bolsa de São Paulo e tal, e nós tínhamos ali a BMF, que era uma bolsa para futuros, igual a CME nos Estados Unidos, que nós vimos nas aulas aí introdutórias. A CME, a Chicago Mercantile Exchange, é uma bolsa de derivativos, de contratos futuros, tá? Então a mesma coisa aqui, a BMF era uma bolsa de contratos futuros, tá? Para as empresas, por exemplo, exportadores, vão fazer uma trava no dólar, né? Então ele precisa ter uma previsibilidade de quanto vai estar valendo o dólar lá no final da safra, né? Ele vai fazer todo aquele processo do plantio e tal, e aí depois da colheita vai exportar, ele precisa ter uma previsibilidade do dólar, então ele vai fazer uma trava de dólar. Então um contrato de compra e venda, né, numa data futura do dólar. Então a bolsa para isso era a BMF. O Bovespa era do índice Bovespa, por isso Ibovespa, índice Bovespa, que trata ali da compra e venda de cotas de participações de empresas, as conhecidas ações, tá? E aí depois a CETIP, que é a central de custódia de títulos, seja títulos públicos, né, da dívida pública, seja de títulos privados, debêntures de empresas, né? Empresas, elas emitem dívidas também. Você pode financiar uma empresa através de debêntures, tá? Então, houve a fusão, a união dessas três bolsas, e aí virou B3, Brasil Bolsa Balcão, tá? Obviamente tem mais detalhes e tal, estou sendo aqui simplista, mas é o que a gente precisa para poder conhecer, né? Para ter essa introdução do mercado brasileiro, tá? Vamos seguindo. Bom, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, mais uma vez, assim como a SEC nos Estados Unidos,
é a polícia do mercado financeiro. Eu gosto de falar assim, porque resume bem, né? A Comissão de Valores Imobiliários, CVM, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, tá? Instituída pela Lei 6.835, de 7 de dezembro de 1976, tá? E que, juntamente com as leis das sociedades por ações, disciplinam o funcionamento do mercado de valores imobiliários e a atuação de seus protagonistas. Tá? A CVM tem poderes para disciplinar, normalizar, ou seja, construir normas, né? E fiscalizar a atuação de diversos integrantes do mercado. Tá? Então, assim, é a polícia. Se funciona, é outra história, mas a CVM tem ali o papel de fiscalizar a atividade de mercado financeiro em geral no Brasil. Tá? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, é proibido, não só no Brasil, como no mundo todo, você fazer negócios no mercado financeiro se valendo de informações privilegiadas, informações de bastidores, né? Então, por exemplo, algumas operações, elas deveriam ser fiscalizadas, tá? Acaba que, né, como tudo no Brasil, a gente faz vista grossa, mas vou dar um exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Sem querer criar muita polêmica, nem nada disso, mas é muito comum, por exemplo, na troca, a Petrobras é estatal e ela é uma das principais empresas, chamadas Blue Chips, né? Uma das grandes empresas brasileiras e é uma das principais ações negociadas todo santo dia na Bolsa Brasileira. E aí o que acontece? Volta e meia, seja no governo anterior, no atual governo, volta e meia, troca-se o presidente da Petrobras, né? E aí o que acontece? Nas últimas duas trocas, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula, né? Dias antes da troca da presidência, houve uma negociação muito fora do normal de opções, tá? Então, opções, né, são derivativos no mercado financeiro, onde você se assegura de uma possível queda da ação comprando uma put, né? E você faz uma reserva, adquire um direito de compra para o caso de uma valorização da empresa que você quer comprar ela numa data futura ao preço que você estipulou ali no strike, ali na hora que você fez a compra da call. É um direito de compra, tá? Então, é igual um imóvel, né? Por exemplo, um imóvel muito procurado, está ainda na fase de construção, na planta, aí, eu não sei se eu vou comprar esse imóvel ou não. Você pode comprar aqui uma cotinha pequenininha, um direito de compra. Lá na frente, o imóvel pronto, você garante esse preço que eu estou vendendo agora. Aí você compra. Se não, se outra pessoa comprar e tal, você acaba perdendo só aquele valorzinho daquela cota do direito de compra. Mais ou menos assim, estou explicando de forma bem superficial. E aí o que acontece? A gente está falando de calls e puts. Então, a troca de presidência da Petrobras, você tem ali um volume, vou chutar aqui valores, mas só para vocês terem uma ideia de exemplo. Você tem ali coisas negociadas em torno de 10 mil, vou colocar 10 mil contratos de puts negociados todos os dias de Petrobras. Aí, um dia antes da troca do presidente, em vez de 8, 10 mil, que é ali a média de negociações e opções, né? Aí você vê uma compra de 100 mil contratos de puts, né? 10 vezes mais, 15 vezes mais, né? Acho que não foi isso não, acho que chegou ao dobro da última vez. E aí, no dia seguinte, o presidente da Petrobras cai, as ações desmoronam e quem comprou a put faz um dinheirão, porque ele tinha essa informação de bastidor. Ele sabia disso, né? Nós vimos esse movimento acontecer. Esse movimento deveria ser monitorado e fiscalizado pela CVM, mas
Não é o que acontece. Isso descredibiliza a gente, né? Tira um pouco a confiança do investidor estrangeiro no Brasil, tá? Aqui vale uma crítica à CVM. Há várias situações onde ela faz vista grossa e que deveria ser mais atuante, tá? Então, a CVM ela deve monitorar, regular a atividade e ficar de olho nesses eventos fora da curva, fora do normal, sabe? Então, essa é a função da CVM, similar à função lá da SEC. Na aula lá do mercado americano, eu citei, por exemplo, o filme lá do Lobo de Wall Street, que fala ali da vida, né, da história do Jordan Belfort. Inclusive ele veio no Brasil aí palestrar e tudo mais, mas o Jordan Belfort ele manipulava o preço, ele fazia uma valorização de penny stocks, de ações pequenininhas, como elas eram muito pequenas, tinham uma liquidez muito pequena, ele conseguia manipular o preço. Ele era um cara muito persuasivo, né? Montou uma equipe muito persuasiva e vendia para pessoas ações muito valorizadas do Toninho do Gás, do Jorginho Mecânico, sabe? Pequenas empresinhas que abriam capital na bolsa, né? E ele manipulava o preço e tal. Aí a SEC, né, entendeu essa movimentação e aí o resto tá ali no filme, vale a pena assistir, tá? Então essa é a função desses órgãos fiscalizadores, reguladores, né? A CVM aqui no Brasil e a SEC nos Estados Unidos, certo? Vamos adiante. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, então, o índice Ibovespa. O índice, como nós vimos, né, na aula de introdução a mercados financeiros, a Bolsa de Valores, os índices são termômetros, né, que nos dão ali um benchmark, uma dimensão, né, uma noção de valorização e de valor, de uma forma geral, das ações que compõem aquela economia, né? Então, nós vamos ver momentos de expansão de PIB, de crescimento, o índice Ibovespa ou S&P 500 respondendo a essa evolução do crescimento econômico, né? Então veja só, o Ibovespa é o mais importante indicador de desempenho. Há outros, Léo? Sim, há outros indicadores, tá? O Ibovespa é o mais conhecido e é dali que deriva o contrato que nós vamos operar. O Ibovespa é o mais importante indicador de desempenho médio das cotações das ações negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. É formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses. É o que nós chamamos de carteira teórica. E de tempos em tempos, essa carteira teórica vai sofrendo alterações, tá? O valor atual representa a quantia em moeda corrente de uma carteira teórica de ações. Ou seja, o valor atual ele vai estar ligado à moeda corrente, né? Como que é isso? Se o Ibov hoje está em 120 mil pontos, todo índice, prestem atenção, todo índice ele é medido em pontos. Todo índice é medido em pontos. S&P 500, pontos. Nasdaq, pontos. Ibovespa, pontos. Tá? Agora, quando você for operar futuros de petróleo, não, o valor do barril. Futuros de moeda, igual nós mostramos 6E, lá o euro-USD, ele é também os centavinhos da moeda, né? O valor ali negociado, a diferença entre dólar e euro, né? Aqui no Brasil a gente vai falar de contratos futuros de dólar, é o dólar frente o real, né? Centésimos ali, né? Casas decimais atrás da vírgula que vão dar além dos centavos ali, beleza? Nós vamos falar já dele, mas enfim, todo índice é medido em pontos. E aí como funciona no Brasil? Cada ponto é igual a R$1. Se está em 120 mil pontos, o valor do contrato é 120 mil reais, tá? Vamos falar disso. É só para vocês entenderem o porquê desse texto aí. O valor atual representa a quantia em moeda corrente de uma carteira teórica de ações. O Ibovespa futuro, porque veja, pessoal, vamos lá. Como que funciona o mercado
de contratos futuros. O mercado financeiro, de uma forma geral, você está ali tentando, né, ganhar dinheiro com previsões, né? Então você está ali sempre de olho no futuro, beleza? Então o que seria o contrato futuro do Ibovespa? Veja, deixa eu voltar aqui, nós não operamos o contrato, perdão, nós não operamos o índice Ibovespa. Nós operamos um derivativo dele, né? O contrato futuro deriva, né? Vem dele, do índice Ibovespa, tá certo? Isso são os derivativos. Então, todo contrato futuro ele é um derivativo, ele deriva de um índice de ações. E o que a gente negocia? Nós negociamos a expectativa, quanto que o índice estará valendo em pontos numa data futura. Tá? Vocês vão ver que os contratos futuros do índice Bovespa, eles são, o vencimento é bimestral. Então, quanto que você imagina que estará o contrato o índice Bovespa daqui a 2 anos? Aí você negocia no contrato futuro. Léo, agora está em 120 mil, estou vendo aí, o governo vai realmente cortar gasto. Enfim, só uma suposição que eu acho bem difícil. E aí a conjuntura internacional de política monetária nos Estados Unidos está assim, está assado e tal. Eu acredito que nos próximos 2 meses nós vamos ter uma elevação do índice Bovespa. Está agora em 120, pode ser que daqui a 2 meses ele esteja em 125. Né? Então você faz uma compra do contrato e aí você vai ganhar em cima dessa evolução até a data final do contrato. Nessa pontuação, né? Se você acredita que ele vai subir, você compra aqui, hoje está em 123, se eu não me engano, você compra ele, vamos arredondar, em 120, se ele andar para 123, 124, 125, você vai estar fazendo um grande, um lucro razoável. Agora, da mesma forma, o contrário, se você tem a expectativa de que a economia vai só piorar, de que a questão fiscal ela é muito grave e vai continuar caindo, né? Que a questão fiscal vai continuar, na verdade, sendo ampliada, né? Ou seja, os gastos serão ampliados. A gente tem uma expectativa de queda, por isso caindo, queda da Bolsa. E aí está em 120 mil, cara, olha, até o final do contrato, esse negócio aí na data futura pode estar beirando aí os 115. Então você vai fazer uma venda, você vai estar apostando na desvalorização em pontos do índice da carteira teórica de ações, ok? Da carteira teórica de ações, que você vai negociar no derivativo, que é o contrato futuro, tá certo? Então, essa é a dinâmica das negociações em torno de índices de ações. Nós operamos um contrato futuro que tem vencimentos, aqui no caso do Brasil, bimestrais, tá? Então, veja, nós temos 2 modalidades, 2 opções. Nós temos aqui, o INDFUT, que é o contrato cheio. Deixa eu colocar aqui, vermelhinho. O INDFUT, que é o que nós chamamos de contrato cheio, tá? É um contrato derivativo, né, como nós falamos, negociado na expectativa futuros de ponto, né, em pontos do índice Bovespa. E nós temos o mini índice, o INFUT, que é a mesma coisa, é também um contrato para negociar as expectativas futuras. Porém, ele equivale a 1/5 do valor deste cara aqui, do INDFUT. Tá certo? E com isso ele foi criado para tornar a bolsa mais acessível, né? Para facilitar, né? Aumentar a participação de nós, pessoas físicas, pequenos investidores, tá? Então ele equivale a 1/5, a quinta parte do contrato cheio, tá? Ambos os contratos, INDFUT e o INFUT, têm prazos de vencimento durante o ano, conforme a tabela. Vamos mostrar a tabelinha. Bom, já antecipei para vocês que é um vencimento bimestral, tá? E aí olha, nem precisa se preocupar com isso, porque a própria plataforma já
indica, já acusa ali o vencimento do contrato, já faz a troca. Como a gente faz day trade, a gente compra e vende o mesmo contrato, nem se preocupe com essa questão de vencimento, né? O Profit vai mostrar para nós, tá? Todas as plataformas, a mesma coisa no mercado americano, tá? Então fiquem tranquilos. Veja, a gente vai ter então aqui, ó, os vencimentos. Fevereiro é G, a letra, né? G. Abril, a letra é J. Junho, a letra é M. Agosto, a letra é Q. Outubro, a letra é V. Dezembro, a letra é Z. E aí volta de novo lá em fevereiro. Então pula janeiro, né? Pula março. E assim, né? Vai a cada bimestre, beleza? Se você está operando o mini contrato, então aqui, ó, é o win, beleza? Mini contrato é o win, a letra do vencimento e o ano. Tá? Essa imagem aqui eu peguei deste site aqui e aí ele fez em cima do ano de 2020. Então nós temos o ano, mês de vencimento, o código. Se fosse contrato cheio, aqui seria o quê? Aqui seria IND. Tá certo? Ficou horrível, né? Peraí. Aqui, ó. Vamos fazer aqui direitinho. Opa. Aqui, ó. Ó, edição na hora. Aqui, então, seria o IND. Tá certo? Então seria IND Q20. Aí você estaria operando o contrato cheio e não o mini. Tá certo? Essa é a forma. Então vence a cada 2 meses, né? A cada bimestre. E tem aqui o G, J, o M, o Q, o V e o Z, né? De acordo com os vencimentos aqui. Mais uma vez, não precisa se preocupar porque essas coisas estão todas disponíveis na plataforma. A plataforma avisa automaticamente. Só você trocar, fica um botãozinho lá, trocar o contrato e tudo, tá? Bom, vamos lá. Valores dos contratos. Valores dos contratos. Vamos trabalhar com um mini, porque ele é mais, né? Eu coloquei ali primeiro mini, porque é o que nós vamos trabalhar. Certo? Vamos entender então, pessoal. Ó, como que funciona? Então, ó, o valor de contrato, valor do contrato, tá? É igual ao número de pontos vezes 20. Tá certo? Aqui, me permita fazer aqui uma lembrança do que eu acabei de dizer e está aqui embaixo. Ó. O cheio, como o próprio nome diz, cheio, ele equivale a R$1 vezes o número de pontos. Então, se ele está aqui, ó, por exemplo, essa imagem, ó, em 122 mil, ó, veja, o preço está correndo aqui agora, ó, em 122 mil, certo? Então, 122 mil pontos, então vai equivaler aqui a R$122 mil. Então é vezes 1. Agora, o mini, ele equivale à quinta parte. Então ele é vezes 20 centavos. Tá bom? Isso deixa a coisa muito mais prática. Porque o que acontece? Olha só, o TIC, como a gente já falou lá na aula sobre o mercado americano, é a menor unidade negociada, né, dentro do gráfico, ali dentro do índice, né, do contrato. Então veja, ele pula de 5 em 5 pontos, ó, 122.810, 122.815, 122.820, 122.825 e assim vai. Isso significa que cada tique é igual a 5 pontos. Tá aqui, ó. 805 para 810, 5. 810 para 815, 15. Então, cada tique é igual a 5 pontos. E aí, a cada 5 pontos, R$1. Beleza? Então, o que acontece, pessoal? Muito simples. Comprei um contrato de índice. Comprei aqui, ó, no 122.830. Andou um tique, R$1. Andou mais um tique, R$1. Andou mais um tique, R$1. Andou mais um tique, R$1. E assim vai. 1, 2, 3, 4, R$5. Então, comprou em 830, vendeu no 855, faturou R$5.
Beleza? Ah, Léo, eu estava com 5 contratos. Então, é R$5 de cada contrato, 5 vezes 5, R$25. Tá certo? Esta é a lógica na movimentação do preço. Tá bom? Beleza? Qual é o lote mínimo para você abrir e fechar a operação? Um contratinho. Então, um contratinho, você compra e vende. Você já pode operar com um contratinho. Quanto que é pedido de margem de garantia? Aquilo que nós falamos lá no mercado, sobre o mercado americano. Todos os índices de ações funcionam da mesma forma. Qual é o valor do contrato do mini índice? É só a gente pegar 120 vezes R$1, 120 mil. Qual é a quinta parte? Vou pegar aqui a calculadora agora. A quinta parte. Vamos fazer aqui a conta para vocês entenderem ao vivo. Ao vivo não, porque é aula gravada, mas eu fazendo aqui de bate pronto. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, 122.830. Vou fazer exatamente nos valores. 122.830 vezes R$1 vai dar R$122.830, né? Então, esse é o valor do cheio. Agora, qual é o valor do mini? É só dividir por 5. É a quinta parte. Divide por 5. Pronto. Se você comprou aqui hoje em 122.830, o valor deste contrato é R$24.566, né? 24.566. Este é o valor do contrato. Você precisa ter este valor na corretora? Não, por conta da margem de garantia. Está lá na aula que nós falamos da introdução de bolsa, né? Introdução às bolsas de valores, a margem de garantia. Você não precisa disso. As corretoras variam um pouco, mas normalmente mantêm a mesma margem, tá? Qual é a margem? R$100. Então, com R$100, você consegue negociar um contrato que hoje está valendo 24.500 e pouquinho. Tá bom? De acordo com a variação aí, esse valor vai mudando. Mas para agora, entendo. R$24.566 para você negociar um contrato desse, você precisa de apenas R$100. Por que isso, pessoal? Porque aquilo que nós falamos, no dia inteiro, esse negócio vai variar 0,50. Esse negócio vai variar 1%. Às vezes vai variar menos, 0,25. E aí você não precisa ter o valor cheio do contrato, né? Quanto que é 0,25 de 24 mil? Entende? Então você não precisa ter o contrato cheio para abrir e fechar a negociação no mesmo dia. Se você for dormir de um dia para o outro, aí consulta a sua corretora, mas eles exigem valores maiores, tá? Vai ter corretora que vai ser R$3.000, outras R$5.000, enfim. São valores maiores, tá? E aí consulte a sua corretora, tá bom? Porque aí a gente fazer operações de overnight, as coisas assim, precisa de um valorzinho maior. Beleza? O Indifut, pessoal, o Indifut está mais ou menos auto-explicado a partir do momento que a gente explicou aqui o mini índice, né? Então, o valor em pontos vezes R$1, se ele está 122.830, então vai ser 122.830 reais, tá bom? Só que aí tem detalhes. Da mesma forma, não muda a forma como é subdividido o contrato. É em tiques e cada tique é 5 pontos, tá certo? Porém, você não consegue operar um contrato. Você tem que operar de 5 em 5. Então, se você tentar entrar com um contrato, vai aparecer uma etiquetinha aqui, ó, dizendo que você não conseguiu abrir a ordem. A ordem não executada. Lote mínimo de 5 contratos. Aí você tem que ir lá, colocar 5 contratos e clicar comprar ou vender, aí ele vai abrir a operação. Tá certo? E aí, pessoal, entenda o seguinte. Andou um tique, cada contrato é 5. R$5, mas você só pode operar 5 contratos. Então, cada tique anda 5 vezes 5, 25. Então, anda R$25, andou 50, andou 75, andou 100, andou 125, andou 150. Entendeu? Vai andar de 25 em 25, porque você está operando
5 contratos. O lote mínimo é 5 contratos. Nós vamos usar, pessoal, tá aqui, ó, o IN, beleza? Só para você entender, esses caras aqui são derivativos, né, do índice Bovespa, beleza? Que é a carteira teórica das ações, das 90, 100 ações, varia, né? Teórica 98, 100 e pouquinho, tem uma métrica ali, tem uma metodologia para incorporar e retirar ações, e aí de tempos em tempos tem a atualização, tá? A gente vai sempre estar informando atualização de carteira teórica, tá bom? Beleza? Mas isso não muda no contrato, não. Para o contrato futuro, pense que ele atualiza a cada 2 meses, tem aquela tabelinha dos códigos que você também não precisa decorar, porque a plataforma já faz a mudança para você, e aí a gente vai operar o mini índice, tá bom? E não o índice cheio. Tá certo? Beleza? Margem de garantia que é pedido, 15% do valor do contrato, né? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui. Quanto você ia precisar de grana na corretora? Então, ó, 122, vou arredondar para 122 mil, 122 mil vezes R$1, 122 mil reais. E aí, né, seria aí vezes 15% disso. Quanto que é 15% de 122 mil? Vamos calcular? É só multiplicar aqui, ó, por vezes 0,15. Pronto. R$18.300. Tá bom? É isso, gente. Você precisaria disso para cada contrato. Se você opera 5, então é vezes 5. Vezes 5. 91.500. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, uma noção desses valores, tá? Beleza. Mas, ó, para resultado final da coisa toda, né? Você vai focar neste cara aqui. Beleza? Neste cara aqui. Léo, tem uma variação de 200 pontos. Quanto que eu vou estar colocando em risco por contrato, né? Aí você vai fazer lá a continha. 200 pontos dividido por 5, 40 ticks. 40 ticks vezes R$1, R$40. Simples, né? Simples. Beleza? É porque cada ticket são 5 pontos. Não esqueça disso. Certo? Cada tique é igual a 5 pontos, que vai dar R$1. Tá bom? Então é isso. E outra coisa, a gente também vai ter a tabelinha para a galera ter isso lá. Já na primeira aula nós vamos apresentar essa tabelinha para vocês. Aí vocês salvam, acho que eu vou mando para vocês lá no grupo. Então todo mundo vai ter, a gente vai usar também no nosso dia a dia de operações dentro da sala, tá? Bom, vamos lá. Vamos agora entender os contratos futuros de dólar. Da mesma forma, pessoal, que existe o contrato futuro do índice Bovespa, existem os contratos futuros de pares de moeda. Eu mostrei para vocês lá na Bolsa Americana o 6E, que é o código para o euro-USD. Mas tem o 6L, que é, por exemplo, o dólar para o BRL, né, para o real brasileiro. Tem o 6J, que é o dólar para o iene japonês. Enfim, pares de moedas. Aqui, o mais negociado é o dólar versus real, e ele também tem um contrato futuro. O dólar futuro é um contrato de compra ou venda da moeda comercial, do dólar comercial, baseado na taxa de câmbio da data atual, com vencimento definido. Tá? Você é um exportador de soja. Você vai precisar fazer travas. Você vai precisar ter previsibilidade. Você precisa de uma previsibilidade para você controlar os seus custos, gerenciar o seu negócio. Da mesma forma, o contrário. Você é uma companhia aérea. Você compra o Boeing em dólar. Só que, meu amigo, você está vendendo a passagem aérea, ponte aérea ali, Rio-São Paulo, em real. Presta atenção. Você está com uma dívida, né, um passivo em dólar e sua receita é em real. Como é que você vai se organizar? Como é que você vai organizar
as suas contas, né, toda a sua controladoria, todas as suas finanças com essa volatilidade do dólar todo dia aqui no Brasil. Você vai precisar fazer hedges, travas. E é para isso que funciona o dólar, né? A companhia aérea faz um compromisso lá quando compra um Boeing, se não pagar à vista, né? Vai fazer ali parcelas, né? Vai fazer um contrato com a indústria de aviões, né? Para poder pagar isso em parcelas. Quanto que vai estar valendo o dólar daqui a 2 anos, 4 anos, 5 anos, né? Então essas grandes instituições, essas grandes empresas, elas vão fazer o uso do contrato futuro de dólar para poder ter previsibilidade, para fazer as travas cambiais, para poder, né? Todo o contrato futuro, pessoal, ele é uma forma de você fazer uma proteção, um hedge, um cercamento ali para você não ficar sujeito a prejuízos pela oscilação de preços das commodities, no caso de commodities, e aqui no caso de moedas. Se bem que moeda é uma commodity financeira, né? Mas, enfim, isso é um outro papo. Então, para você entender a função, né, e como funcionam os contratos de dólar. Para nós vamos especular. Nós somos especuladores, nós vamos comprar e vender no mesmo dia, tá? A gente não vai, a não ser que você trabalhe aí para uma grande corporação, onde precisa fazer travas para um cliente e tal, né? Você tem um cliente que é exportador de soja, aí ele vai pedir para você fazer uma trava, né? Então, em um outro papo. Agora, para nós aqui, nós vamos fazer operações no mesmo dia, comprar e vender, né? Quando muito aí, para quem tem um capital maior, pode sim fazer um swing tradezinho, fazer uma compra de dólar. Inclusive eu fiz, até coloquei mostrei numa live de sexta-feira, né? Ia sair o IPCA, o dólar vinha caindo há vários dias. Eu falei, fizemos análise e deixei 2 contratos comprados no finalzinho do pregão, né? Para o outro dia. Abriu, saiu o IPCA, preço estourou, a gente tinha toda uma análise, a gente em minutinhos, né, fez uma boa grana, tá? Então, aí você precisa de uma margem um pouquinho maior, a gente vai falar sobre isso. Bom, então, da mesma forma que o mini índice, existe também o dólar cheio, o contrato do dólar cheio e o mini dólar, que é a 5ª parte deste contrato. Como é que funciona isso, pessoal? Contrato de dólar é um pacotão, uma bolsa de dólar, vamos dizer assim. Qual é o tamanho desse pacote? 50 mil dólares. Então, cada contrato de dólar é negociado de 50 mil em 50 mil, porque ele tem essa finalidade aí de grandes corporações fazer suas travas, né? Um exportador de soja, né? Ou então uma empresa que tem os seus insumos, seus custos em dólar, né? Que citei aí a companhia aérea, por exemplo, existe uma infinidade de outras atividades, né? Cara, é tanta atividade, por exemplo, você nem faz ideia. Vou aqui colocar uma situação. Por exemplo, Globoplay. Você está ali no aplicativo e tal. Tem ali dentro do Globoplay séries e, né, outros produtos audiovisuais que é do grupo Disney. Sabe? E aí, esse contrato fechado, a Disney não quer em real. A Disney quer em dólar. Só que a Globo vende aqui a assinatura em real. Então, ela tem um negócio que tem custos em dólar e fatura em real. Ela precisa entender dessa dinâmica para poder fazer as suas travas. Tá claro? Cara, e se a gente for futucar aí, nós vamos achar muitos negócios que necessitam operar no mercado de dólar para poder garantir ali, né, equilíbrio das suas contas, tá? E tornar os negócios saudáveis. Beleza? Então, da mesma forma que o índice tem contratos, o contrato cheio e o contrato mini, aqui também. A gente tem o contrato cheio, que é o Dow Fut, né? Fut aí de futuro, né? Caso não tenha ficado claro para alguém. E o WDO Fut, que é o mini contrato, que também é a 5ª parte. Então, se aqui equivale a 50 mil,
Aqui é a quinta parte, equivale a 10 mil, tá bom? Vencimentos. Aqui, como a coisa precisa ser um pouquinho mais dinâmica, mais ligeira. Então, aqui o vencimento ele é mensal. Beleza? Então, todo mês vai mudar uma letrinha, certo? Vamos ver. Ó, então tá aqui, ó. Janeiro, F, fevereiro, G, março é o H, abril é o J, maio é o K, né? Então tem essa nomenclatura. Eu vou falar para vocês, eu opero já no Brasil desde 2019. Eu não lembro que letra é cada mês. Sabe, igual o telefone da namorada que você salvou no WhatsApp, né? Que você salvou na agenda, você nem lembra mais, porque tá ali salvo, tá pronto ali para você. O da namorada é sacanagem, né? Mas vai. Do primo. Da namorada tem que saber. Do primo. Você tá ali, ó. Você nem lembra mais, cara. Porque tá ali salvo, tá ali pronto ali. Você busca pelo nome e pronto. Da mesma forma é o Profit ali, ou outras plataformas. Você já tem aquilo pronto ali, já te avisa e tal. Então você acaba esquecendo, nem lembra dessas letras e que mês se refere. Da mesma forma, aqui tá o WDO, né? Mas poderia estar o DOL. Então, se fosse o cheio, ia ser DOL, a letra do mês e o ano. Aqui está como exemplo o WDO, que é o mini, que é o que nós vamos operar, nós vamos trabalhar com mini. Então, da mesma forma, a gente tem o código WDO, a gente tem a letra do mês, né? Aqui no Q, no caso aqui, ó, deixa eu mudar de cor. Mês, o código do ativo, o mês refere-se a agosto, Q é igual a agosto. E aqui o ano, certo? Então, WDOQ20 é o mês de agosto. Por exemplo, nós estamos agora negociando aqui, ó, no mês de janeiro, tá? Então, seria o Fzinho aqui, ó. Tá bom? Vamos seguindo, tá? Ah, tá, e uma coisa, ele é sempre no último dia do mês e o contrato funciona até as 2 horas da tarde. E aí depois muda para o novo contrato, tá? Pronto. Vamos agora falar dos valores do contrato, como é que ele anda aqui no DOM, como é que ele anda no gráfico. Bom, então vamos lá. Como a gente falou, se o dólar cheio equivale a 50 mil dólares, né? O pacote de 50 mil dólares que você está negociando, a expectativa de quanto ele vai estar valendo numa data futura, no final do mês, por exemplo. Então, o WDO vai ser a quinta parte, então ele equivale a 10 mil dólares, tá? 10 mil dólares. Então, você abriu um contratinho ali no dólar, você está trabalhando com 10 mil dólares ao valor de face ali, o valor do momento. Neste caso aqui, ó, 6.059, né? 6 dólares e 5 centavos, mas além desses 5 centavos tem outras casinhas decimais, tá? Ele é medido aqui em pontos e ele tem meio, tá? Ele anda assim, ó. A cada ponto, a cada um ponto, 2 ticks. Beleza? 2 ticks. E aí, cada tique equivale a 5 reais. Então, cada ponto é 10 reais. Beleza? Vou explicar melhor. Você entrou com um contrato de WDO. Tá certo? Você entrou com um contrato de WDO aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. Até comprado, ó. Então, fiz até um print aqui. Enfim. Então, ó. Você comprou aqui. Ele andou um tique, ó. Tá vendo aqui? Tá verdinho? Ele acabou de andar, né? Subiu um tique. O que é isso? Meio ponto, ó. Do 00. Dá pra ver? Do 00, ele subiu para 50. Tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Pera aí, deixa eu tentar aumentar. Não vai aumentar. Deixa eu ver se eu consigo
trazer. Aqui ficou um pouquinho maior, né? Aqui, ó. Já ficou. Pronto, agora dá pra ver. Ó. Então, se você entrou aqui no 59, ó, 6 dólares, 5 centavos, né? 0,59, né? 0,00. Aí, se ele andar mais um tique, você vai estar fazendo 5 dólares. Andou mais outro tique, completou um ponto. 2 tiques é igual a 1 ponto. Você vai fazer 10 dólares, tá bom? Ignorem esses 5 aqui, porque eu estava fazendo no lote cheio, e aí ele mostra aqui a quantidade de contratos, tá? Então, esses 5 aqui, ignorem. Beleza? Ele vai sempre colocar entre colchetes o quanto que você entrou ali de contratos. Então, cada tique equivale a R$5. Cada ponto equivale a 2 tiques. Logo, 1 ponto é igual a R$10. Beleza? Lote mínimo. 1 contrato. Apenas 1 contrato. Tá certo? Quanto que a corretora te exige para fazer esta operação? O valor do contrato, 10 mil dólares? Não. Ela te exige R$150. Tá? Isso varia, tá? Teve corretoras que botava 100 para índice, 100 para dólar. Temos que bota 200, tá? Isso varia, por isso está aqui, ó. Consulte sua corretora, mas em geral, 150 para operar o mini dólar. Tá bom? Beleza? Então é isso. O dólar cheio, ele é 50 mil, né? 50 mil também só opera de 5 em 5. Tá? Pensa, 5 contratos. Abrir uma operação aqui, você está negociando quanto? 5 vezes 50 mil, 250 mil dólares. 1 milhão e lá vai porrada. Tá certo? E aí como é que ele anda aqui, pessoal? Ele vai andar aqui de 50 em 50. Só que você não pode operar igual aqui pode, ó. Você tem que operar 5. Então ele não anda de 50 em 50. Ele vai andar de 125 em 125. Tá aqui, ó. Deixei aqui o 125, ó. Aqui ele só andou uma casa. Tá vendo o verdinho logo? Aqui foi o momento da entrada. Aqui ele andou um tique, uma casinha, né? E aí, quanto que custou? 125. Por causa dos 50 dólares. Então, quanto que equivale cada ponto? Tá? 50 dólares. Só que, olha, por que tá dando mais? Porque ele precisa de 5 contratos. Então, quando ele andar um ponto, vai ser R$250. Então, metade de um ponto não é um tique aqui, ó, metadezinha? Então, 125. Então, cada tique vai andar 125. 25 por contrato. 50 por contrato. Tá? Cada contrato vai estar valendo 50 dólares vezes 5. Tá claro isso? Certo? Beleza? Então é isso. Vamos seguindo? Tá? A gente não vai usar ele, tá, pessoal? A gente não vai usar ele, porque é muito caro. Tá? E impede a gente de fazer um gerenciamento aí de posição e tal. Então, a gente não vai trabalhar com ele. Mas só para você entender da onde deriva, né? Da onde vem o mini dólar, tá bom? Tá certo? Bom, para terminar então, pessoal, vou aqui demonstrar aqui uma operação rapidinho na plataforma, né? Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui já no simulador. Vou abrir aqui primeiro no mini índice, tá? No mini índice aqui tá o dólar, beleza? Muitos já conhecem o Profit, essa configuração de tela não, né? Mas vocês conhecerão. Bom, ó, abrimos aí a operação, tá vendo? Ó, cada tique que ele sobe, deixa eu colocar aqui também no simulador. Ó, vamos focar aqui, ó. A cada tiquezinho que desce ou sobe, ele vai me dar uma variação, né? R$1 para cada tique, beleza? Então, desceu 2 tiques, R$2, desceu 4 tiques, R$5, tá vendo? Ó, está em vermelhinho com o colchetes, não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Eu queria caminhar com a tela.
Mas ele... enfim. Vocês... Bom, isso vai estar no nosso dia a dia, tá, pessoal? A gente vai estar trabalhando aí nas operações todo santo dia. Vocês vão saber sobre esses cálculos que nós fazemos. Ó, veja aqui, ó, neste momento aqui do dólar, só para vocês entenderem. Olha o ponto que o preço para, ó, na linha pontilhada, né? Na linha azulzinha aí pontilhada, tá? A gente vai explicar o que são essas linhas, tá bom? Beleza? Só também nível de curiosidade, a gente monitora os principais players aqui, ó, na compra e na venda, né? Aqui do índice, aqui do dólar, né? E o footprint que mostra para nós as agressões. Veja agora uma força bem notável na venda, né? Bem mais notável na venda, né? E aí opere a favor da tendência, tá, pessoal? Às vezes o mercado financeiro parece complicado porque você complica. Tem uma linha de tendência bem clara. Enfim, R$1 para cada tique que desce em um contrato, tá? E 5, eu não fiz aqui, ó. R$5 para cada tique que sobe, aqui, ó. Cada tique que sobe, R$5, né? Ou que desce, que seja, que anda em relação à sua entrada, cada tiquezinho que sobe ou desce, R$5 aqui e R$1 aqui. Beleza? Em resumo, é isso. Tá bom? É isso, pessoal. Valeu e até a próxima aula.